Olá, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. Pegando a apostila, módulo 22 é o nosso módulo de hoje. A página é 101. Estou aguardando, abram a apostila, página 101, módulo 22. Muito bem. É uma aula de leitura e nós vamos trabalhar com a relação entre a ficção e a realidade. Literatura de ficção e realidade. Em nossas aulas, em outras que tivemos, temos refletido sobre a relação entre a literatura de ficção e a realidade. Você viu, através de diversos textos lidos, que essa relação sempre existe, mas é muito variável e complexa. Isso está na apostila de vocês, eu gostaria que vocês grifassem, tá bem? Tranquilo? Segue comigo. Literatura de ficção e realidade, né? Então, estamos trabalhando. Olha um texto aqui de Fernando Sabino. Você acredita que a realidade tem que ser sempre transmutada? Acho fundamental que a realidade possa ser recriada, transfigurada ou simplesmente modificada, se quisermos transmitir ao leitor uma impressão de verdade. Olha que interessante. Então eu transmuto, eu modifico a realidade para dar realmente a impressão de realidade, segundo Fernando Sabino. Atividades, páginas 103 a 106, é o que nós vamos trabalhar agora. Pausa no vídeo, para tudo, vai lá, faz, depois volta aqui para a gente continuar juntos. Tranquilo? Isso aí. Olha lá, é um texto. O título é Morte Súbita. Vamos ler juntos? Pensei coisa ruim quando vi os carros, as bicicletas e as carroças no pátio da nossa casa. Eu tinha 12 anos e voltava da escola. As aulas haviam sido suspensas por causa da Copa do Mundo. Lembrei-me da mãe, da doença lá dela, magra feito um caniço, os olhos fundos e arroxeados, a boca desdentada. Me deu um nó na garganta, uma vontade muito grande de chorar. Há um ano, meu avô também falecera. Agora, eu ia sentir de novo o cheiro enjoativo das flores murchas e do sebo das velas. Mas não lembro se perguntei à mãe o significado do ritual fúnebre, mas ainda posso ouvi-la com sua voz de passarinho molhado. A chama do círio significa a fragilidade da vida. Qualquer ventinho pode apagá-la. Era professora primária, minha mãe, e fazia questão de conjugar os verbos com precisão para dar o exemplo. Nisso, nas tempestades da doença, ela também deu o exemplo. Resistiu até a manhã daquele dia, quando me serviu o último café, sem uma reclamação, um gemido, um momento de desespero. Subi a escada da varanda, lento, zonzo, com dor no peito e nas pernas. Parei no topo. Fiquei de costas para a porta. A estrada, de chão batido, deslizava até a vila, onde a mãe gostava de me levar para passear, tomar sorvete, espiar a vitrine das lojas, como ela dizia, que o dinheiro era contado, mal dava para as necessidades mais urgentes. Nunca mais, eu pensei. E aí sim, aí não consegui mais segurar. Chorei como se vomitasse, como se expelisse de minhas entranhas todas as lembranças, todos os afagos, todas as ternuras. Era doce a minha mãe. De uma doçura serena, como o arroz com leite que ela fazia aos domingos. Eu nunca me cansava de comer. E agora, morta. Nunca mais ela polvilharia pó de canela sobre o meu arroz de leite. Nunca mais. Ouvi à distância, meio abafado, meio brumoso, o hino nacional. Não sei se era uma patriota fanática, mas minha mãe gostava das coisas do Brasil. Nas paradas de 7 de setembro, lá estava ela na avenida, com a bandeirinha me saudando. Eu marchava teso, engomado, não sabia bem o que era aquilo. O diretor da escola exigia a participação no desfile cívico. Todos obedeciam. Minha mãe me ajudava a decorar longos poemas que eu declamava no dia da bandeira, no dia do índio, no dia do descobrimento. Na hora do Grêmio Literário, lá estava ela, na primeira fila do auditório, balbuciando versos mais difíceis. Eu não me perdia nunca. A gente treinava a leitura labial em casa, antes das apresentações. O hino cessou.
Abri a porta, atravessei a cozinha, a sala estava abarrotada, meus tios, meus primos, os parentes mais distantes, os vizinhos, todos em silêncio, todos em um profundo silêncio dos vivos diante dos mortos. Não pedi licença, fui empurrando aqui e ali, pisando os pés de tias e primas, sem me desculpar. Eu só queria vê-la, eu precisava vê-la. E de repente, meu Deus, eu a vi. E aí o texto para, né? Retiramos do texto as últimas linhas, ou seja, o desfecho, a conclusão, que constitui o desenlace ou desfecho. Escreva um desenlace previsível para o conto, mantendo o tom da narrativa. Óbvio, é uma resposta pessoal, que eu vou ler com vocês no Hangout, ok? Eu quero que você ler, ver como vocês terminaram esse texto, ok? Seguindo a mesma linha de raciocínio do texto. Quais foram os índices que o levaram a prever o desfecho redigido na atividade anterior? Vamos imaginar que vocês terminaram de escrever, encontrou a mãe morta, tal, como é que é? Então, se o desenlace for trágico, como esse que eu citei, os índices serão o título do conto, que é morte súbita, a descrição da mãe doente, nas linhas 2 a 4, a lembrança do velório do avô, né? Então você está lembrando do velório, e a previsão do narrador. Tranquilo? Isso está nas linhas 4 e 5. Agora, a questão diz assim: o professor escreverá agora, na lousa, o desfecho original do conto de Charles Kiefer. Copio nas linhas deixadas em branco no final do texto. Então, lá no final do texto, tem umas linhas em branco, que é para a gente copiar agora o final real do texto. Lembra? Ele a viu. Olha lá como é que é agora. Linda, quieta, sentadinha, enroladinha num cobertor, a olhar fixamente para um ponto no canto da sala. Enfim, meu pai comprara o televisor que ela tanto queria. Na tela, Rivelino, Pelé, Tostão e aqueles outros craques que nunca mais esquecemos iniciavam um caminho pontilhado de extraordinárias vitórias. Olha que final surpreendente! Todo mundo aí esperando a morte, né? A confirmação da morte do narrador. E a gente tem o quê? A família reunida para assistir a Copa do Mundo. Tranquilo? Escreva um comentário sobre o desfecho original desse conto, comparando com o da A Cartomante de Machado de Assis, que também teve um desfecho surpreendente, né? No conto A Cartomante de Machado de Assis, Machado de Assis usou a mesma estratégia. A partir da consulta de Camilo a Cartomante, plantou índices que sugeriam um final feliz, para surpreender o leitor no último parágrafo com uma dupla tragédia. A morte do Camilo e a morte da amante dele. Lembra disso? Isso aí. No conto de Kiefer, os índices desde o título, sugerem a morte da mãe, mas o desenlace revela que o motivo da presença dos visitantes era a inauguração do aparelho de TV e o jogo de abertura da Copa de 1970. É interessante observar a última frase do texto transcrito. E de repente, meu Deus, eu a vi. Essa frase marca exatamente o ponto culminante, o clímax, né, do conto. A ela se segue imediatamente, de repente, o desenlace. A mãe, linda, quieta, olhando para o televisor. Beleza? Joia! Em casa, página 106. Releia os itens 1 e 2 da atividade 1 do módulo 16, página 35 e 36 deste caderno. Feito isso, vamos lá. O recurso utilizado por Charles Kiefer para provocar a expectativa do leitor é o mesmo utilizado por Machado de Assis no conto A Cartomante? Explique. O recurso é o mesmo. A descrição minuciosa do trajeto. Lembra ele parando, ele olhando, o cheiro, ele olha para trás, a estrada, ele lembra da mãe. Então tudo vai descrevendo, criando aquela ansiedade. A mesma coisa aconteceu com A Cartomante. E a narração das recordações do narrador para retardar ao máximo a revelação final, esperada pelo leitor. A narrativa torna-se lenta, provocando no leitor a mesma sensação de longa duração do tempo vivida pelo personagem. Ele tá chegando na casa, imagina a mãe morta,
a sensação é horrível. Aquela de mundo parou, de a vida acabou, né? Então, com essa descrição minuciosa, ele consegue nos colocar no clima dessa narrativa. Explique a seguinte comparação. Os contos A Cartomante e Morte Súbita têm focos narrativos diferentes. A Cartomante, terceira pessoa, Morte Súbita, primeira. Há, no entanto, uma semelhança entre as realidades e os mundos focalizados pelos dois narradores. O conto de Machado de Assis tem um foco narrativo em terceira pessoa, acabei de adiantar. Onisciente, o narrador ele sabe tudo. O de Charles Kiefer, um foco em primeira pessoa. Apesar dessa diferença, terceira e primeira, né? Ambos focalizam principalmente o mundo interior da personagem. Os sentimentos, os temores, as reminiscências. O que quer dizer reminiscências? Lembranças, tá? No caso do conto Morte Súbita, essa predominância dos sentimentos e pensamentos explica-se pelo fato de que o narrador é a personagem. Já em A Cartomante, é a onisciência do narrador que permite que ele assuma o ponto de vista da personagem e focalize seu mundo interior. Faça uma pesquisa na internet ou em outra fonte disponível para responder as seguintes perguntas. De qual Copa do Mundo participaram os jogadores Rivelino, Pelé e Tostão? Eles participaram, já tinha inclusive numa outra questão anterior, da Copa de 70, que foi sediada no México. Que país disputou com o Brasil o final dessa Copa? E qual foi o campeão? A Itália disputou a final com o Brasil, que foi campeão, tendo vencido o jogo por 4-1. Gols do Brasil foram de Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto. O Brasil tornou-se tricampeão e ganhou o direito de ficar definitivamente com a taça Júlio Rimet. Qual foi a escalação do time brasileiro que disputou o final dessa Copa? Tá aqui a escalação. Carlos Alberto, que era o capitão, Félix, que era o goleiro, Piazza, Brito, Clodoaldo e Everaldo, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Com base nos elementos de sua pesquisa, escreva uma legenda para a foto da página 103. Uma legenda, como seria isso? O Brasil vence a Itália por 4-1 e conquistou o tricampeonato mundial. E aí, como é legenda para a foto, a gente vai dizer quem está na sequência. Em pé, Carlos Alberto, Félix, Piazza, Brito, Clodoaldo, Everaldo e Admildo, preparador. Agachados, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Então, esse seria o título e aí a gente tem a descrição da foto. Tranquilo? Muito bem. Rumo ao ensino médio, página 107 agora. Texto para as questões 1 a 3. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera em senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha, esteira e trapos imundos. Sempre escondida com a patroa, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa. Olha a ironia, né? Excelente senhora, patroa. Gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Olha a ironia de novo. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma. Dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era, olha agora, a excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Como que vai ser ótima? Como vai ser excelente, né? A ironia. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Percebam que aqui não é comida, né? Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual.
Ai, que difícil, hein? A narrativa focaliza um momento histórico social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se, percebe-se, né, no contexto pela falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas, receptividade da senhora com os padres, mas deselegantes para com as beatas, de jeito nenhum, né? Ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças, não é o padre que está sendo irônico. Persistência da senhora em resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. É essa a resposta. Rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. Ela está falando ali, preferia sim, mas está mais focalizado a maneira como ela tratava as crianças. Tá certo, gente? Nas referências do narrador, a patroa de negrinha predominam o quê, gente? As ironias, com certeza. Eu falei isso enquanto eu ia lendo o texto, como na frase ótima Dona Inácia, ou a excelente Dona Inácia, era mestra em judiar de crianças. Isso é irônico, tá bem? Metáforas, como na frase nunca se afizera ao regime novo, essa indecência de negro igual. Né? Personificações, o que é a metáfora? É uma comparação abreviada, sem conectivo como, e depende, é claro, de uma interpretação subjetiva. Personificação consiste em atribuir a um ser inanimado características de um ser animado. E a ironia é você falar algo diferente do que você pensa. Ah, Eliana, tem ironia na E. As ironias, como na frase, punha-lhe os nervos em carne viva. Aqui eu não tenho ironia. A ironia tá aqui, ó. Tá bom? Beleza? Joia! Os castigos físicos que se infringiam aos escravos podem ser exemplificados por o que mostrava aqui, hein? Vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, entaladas as banhas no trono, era ela na cadeira, então não é. Punha-lhe os nervos em carne viva, também não é a Dona Inácia. Era mestra na arte de judiar de crianças, a Dona Inés. Vivera-os, né? Deixa eu voltar vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, é a negrinha ali. Cantar o castigo, cantar o bolo e estalhar o bacalhau. E aqui eu estou explicando, tá? É necessário depreender do contexto o significado de bolo e de bacalhau, que, não, como eu falei, não era comida. Ambos usados para nomear instrumentos de castigo do século XIX, que é a palmatória e o chicote, respectivamente. As alternativas A e D não se referem a modos específicos de castigo, e as alternativas B e C referem-se às características de Dona Inácia, que era gordura, né, e a irritabilidade dela. Muito bem, e com isso eu encerro essa aula. Peço a vocês que curtam o vídeo, né? Deixem comentários, que com certeza eu vou estar respondendo. Não é inscrito no canal? Se inscreve aí e eu espero vocês na nossa próxima aula.